Aí, estamos com 40 participantes. Muito bem, muito fria. Vou adiantar para vocês, pessoal, uma novidade do projeto. A gente vai implementar mais formações online, além do contratado, para o mês de julho, depois, ou agosto, acho que mais certo agosto, depois do retorno de vocês, com o professor Ironi Andrade, também, para dar uma mão. Ô, Patrickzinho, tá aí no canto, Patrick. Cheguei, casualmente, né, assim, o atraso foi menor. Legal. Compartilhar aqui. Tá aí, Patrick, tá contigo, então. Beleza, vou compartilhar minha tela aqui. Vou fazer minha apresentação, voltar a ser apresentação. A Pera está dominando aqui com 17 participantes, 4 de Espumoso, Caibaté com 3, São Pedro das Missões com 2, Palmeira 4, Cruz Alta 1. Por enquanto é isso. Pelo menos que responderam a lista de chamada aí. O pessoal não tá se encabulando com frio, né? Os primeiros. Tapera está com todos os profs de anos finais presente hoje. Maravilha, Bruna. Que bom. Agora acho que vai dar certo. Mudando os planos que o PowerPoint está querendo ter vida própria. Gente, então, enquanto eu vou acertando aqui a apresentação, boa noite, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos aí para tratar sobre ensino da língua portuguesa, né? A cada dia nos convencendo mais que esse ensino da língua portuguesa ele precisa ser reforçado, precisa ser estimulado, precisa ser valorizado, porque o que a gente vê por aí, né, assim, é tudo reflexo dessa falta de base, né, desse começo que falhou e que vai repercutir lá na frente. Então, esses dias eu estava, até registrei aqui para compartilhar com vocês. Eu trabalho com adultos, né, sabem, e eu respondo a dúvidas, assim, e hoje meu maior desafio é ensinar a interpretar, né, ensinar a interpretar é sempre um desafio, porque é algo que vem desde a base, né, e daí quando a pessoa chega na idade adulta, o trabalho é bem mais árduo, mas aí então, né, pensando no quão complexo é ensinar a interpretar, eis que eu recebo uma dúvida, uma não, várias dúvidas, de aluno dizendo assim, né, chegamos à conclusão de que, era uma frase, conclusão não seria uma palavra no masculino? Fizemos alusão à opinião, opinião não seria uma palavra no masculino? Graças à precaução, precaução não seria uma palavra no masculino? Então, vocês imaginem, né, que eu recebo dúvidas assim de gente que está cursando faculdade, né, cursando faculdade de Direito. Então, a pessoa, né, lá na idade adulta, não sabe diferenciar masculino de feminino, né. Então, é algo assim que eu confesso a vocês que me assustei, né, porque, enfim, não imaginava que hoje em dia a gente precisasse, né, voltar a explicar o masculino e o feminino, mas, né, é essa a realidade, assim. Então, queria compartilhar com vocês, assim, mais uma vez, e dizer o quanto esse nosso trabalho aqui de base, ele é extremamente importante, o quanto ele é, né, decisivo. Aí eu gostaria de fazer uma
uma retomada do que nós falamos no encontro anterior, tá? Para a gente poder aí avançar, tá, gente? Então, para a gente recuperar, né, o que a gente já falou e poder avançar. Na aula passada, e aí não se preocupem, tá, que ainda não está apresentando, porque tem vida própria, mas agora eu vou colocar aqui de modo mais simples. Na aula passada, nós tivemos um tempo aí para retomar os descritores, enfim, aquele nosso parâmetro, que é o nosso ponto de partida, tá? Quando se trata de alunos, né, do 8º e 9º ano, até estava ouvindo meu vídeo anterior, nós temos aí uma facilidade maior, a meu ver, dos gêneros textuais para se trabalhar, né? Então, quando se chega nos anos finais, né, especialmente esses anos, os últimos, nós podemos retomar aqueles gêneros próprios do 4º, 5º, 6º ano, né, que são os mais narrativos, e focar nos dissertativos argumentativos, né? E, felizmente, nos dissertativos argumentativos, a gente pode trabalhar também gêneros que tenham imagem, né? Então, que nem a charge, por exemplo. Então, né, o nosso foco é leitura e interpretação de gêneros textuais diversos, e o foco, então, né, nos anos finais, são esses gêneros mais opinativos, tá? Aí, então, né, nós trabalhamos algumas ideias, e aqui só retomando rapidamente. Gente, onde as pessoas não entendem o que elas leem, não sabem o significado das palavras, nós dificilmente vamos avançar. E digo isso porque cada vez eu me convenço mais que as pessoas leem e não entendem o que leem, dentre os mais variados motivos, porque elas não sabem o significado das palavras. Tá? Então, assim, né, é incrível o quanto a geração alfa, né, que agora não estão falando mais, já passou da Z, né, essa geração do momento, ela tem aí uma grande dificuldade em variar o vocabulário, né, e o método mais eficiente é o uso do dicionário. Nós temos que nos valer do dicionário. Então, falamos isso na aula passada, e aí eu só reforço o VOLPE, tá? Para quem não está chegando hoje, o VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e nesse meio tempo nós perdemos Evanildo Bechara, né? Acho que na primeira aula até talvez tenha comentado com vocês, é o maior filólogo que nós temos. Evanildo Bechara, nesse meio tempo, entre o nosso primeiro encontro e o segundo encontro, ele faleceu, né? Então, o que acontece? Era o pai da Academia Brasileira de Letras, mas, enfim, né, acredito que faltarão pessoas como ele, certamente, tá? Para dar continuidade. Então, o VOLPE é uma fonte de consulta que nós temos aí para nos valer, tá? Também algo muito importante, eu entendo que não é exclusivo dos anos finais, mas que também a gente conversou na aula passada, e se não conversamos até para hoje, eu trouxe um reforço nesse sentido, é em relação ao sentido real e o sentido figurado, tá? Gente, em concurso público, eu estou tendo sérios problemas com sentido figurado. Eu estou tendo que entrar com recurso de questão que as bancas não enxergam sentido figurado, onde para mim há sentido figurado. Então, exemplos, para vocês terem uma ideia. Um texto que falava sobre o computador esquenta trabalhando. Para mim, tanto esquenta quanto trabalhando são sentidos figurados, porque, na verdade, a gente está se valendo ali de um termo que não é próprio, mas pela falta de um próprio, é o que tem. Então, esquenta trabalhando, né? Parece que é tipo a catacrese, sabem? É a perna da mesa, o céu da boca. Não tem outro termo. O computador trabalha? É um sentido de trabalhar? Não é. Mas tem outro termo? Não tem. Então, eu particularmente enxergo aqui uma catacrese. Os relevos do sino. Relevos do sino. Para mim, também ali é para falar daqueles calejados que os sinos têm, mas que não é um relevo, né? Porque relevo
esses que a gente estuda na geografia, propriamente dita. Então, o sentido figurado, ele está dando perrengue em provas, tá? Ele está dando perrengue em prova. Então, as figuras de linguagem, por mais trabalhosas que sejam, elas precisam fazer parte do nosso roteiro. E aí, nós estamos aqui discutindo agora em todos os aspectos, tá? Essa questão da inteligência artificial e tudo mais, né? A inteligência artificial, ela tem uma certa dificuldade em perceber também sentido figurado, né? Isso prova, né, o quanto que é humano, né? Essa interpretação é humana. E estou falando da inteligência artificial porque eu queria compartilhar com vocês um tema, que eu não sei se vocês estão trabalhando, mas que, enfim, é bebê reborn. Não sei se já chegou à realidade das escolas de vocês o debate, né? Dessa história de transformar um brinquedo, né, como se fosse um ser humano, né? Então, esse é um dos temas agora. Eu vou colocar aqui no nosso chat 2 temas que, assim, vem bebê reborn e deepfake. Gente, voltou à tona deepfake. O que é deepfake? É essa montagem que estão fazendo com pessoas que já morreram. Por que este tema voltou? Isso aqui saiu no Zero Hora, porque estão oferecendo um curso de literatura com uma autora famosa, não brasileira, falecida. Então, um instituto dela, tá, montou um curso todinho de literatura, de escrita, como se fosse a autora falecida dando o curso. E aí, assim, a gente já tinha a polêmica, né, de usar, que nem foi aquela propaganda da Volkswagen, com a Elis Regina e a Maria Rita, e agora a gente tem esse uso de deepfake para ensino, para parecer mais real. Será que nesses casos a gente pode dar aquela licença, certo? Então, eu queria compartilhar com vocês esses 2 temas aí, que ao longo dessas minhas andanças eu tive viajando por alguns lugares, e aqui também quero compartilhar com vocês uma experiência que eu fiquei encantado, que foi uma escola lá no interior do Paraná, que eu conheci do movimento do Sem Terra. Foi algo assim para mim que fez eu acreditar mais ainda no trabalho das escolas municipais e escolas muitas vezes de interior. Gente, assim, ó, todas as salas de aula como casas organizadas pelas famílias, porque não tinha recurso público no primeiro momento, e todas as salas de aula com algo assim, Frida Kahlo, Paulo Freire, eu até tirei foto numa delas. A organização daquelas crianças e adolescentes, a escola oferece desde a educação infantil até magistério. Imaginem, com o chão batido. E aí, então, mostrando a cultura, a tradição, e ao mesmo tempo com o laboratório de informática, trabalhando esse universo da comunicação. Me chamou muito a atenção, porque a nossa BNCC, ela foca totalmente em comunicação, né? E todo esse cenário de inteligência artificial, deepfake, tudo isso, fake news, está no cenário da comunicação. Então, algo assim que eu tenho certeza que, independentemente dos temas que as provas vão tratar, o foco está na comunicação. O foco está na comunicação. Então, eu queria retratar isso aqui para vocês, relatar, para dizer que sim, a gente pode unir a tradição à inovação, né? Inclusive, para mim, hoje é a saída, assim, a gente querer romper com o tradicional, o dever, isso é humanamente impossível, não vejo por quê. Aí também, retomando um pouquinho da nossa aula passada, a gente lembrar de focar nas imagens, tá? As imagens, os desenhos, tá?
as imagens, elas são muito instigantes. Aí, queria comentar com vocês também, né, uma outra experiência que, para mim, assim, foi algo bem interessante, que foi a Bienal do Livro. Eu tive na Bienal do Livro, e eu nunca vi tanto livro para criança e adolescente. Os livros para adultos, assim, ó, 10%. 90% para criança e adolescente. E aí, da Bienal do Livro, eu consegui extrair, assim, algumas ideias para gente. Primeiro, TikTok, gente. Autor de livro TikTok. Né? Mais uma vez mostrando que a gente, né, tem aí que, né, nos render a tecnologia. O TikTok fez um amigo secreto entre pessoas famosas, e a exigência era se dar livros. Então, todas essas pessoas famosas, nos seus programas de TV, nos seus, enfim, podcast, falavam do livro que haviam ganho, né, aí de alguém no amigo secreto. Eu achei a ideia genial. Segunda coisa que o TikTok fez, selecionou autores TikTokers, que são esses que acabam fazendo muita propaganda no TikTok, para expor na Bienal. Assim, e fez a janelinha do TikTok. Outra sacada muito legal foi a Amazon, né? Olha o poder da Amazon, que, né, já vendeu o Kindle, foi uma inovação, né? Que é esse livro digital. A Amazon fazendo a mesma coisa, chamando seus autores. E a última novidade da Amazon, audiolivro. A Amazon está fazendo agora uma campanha gigantesca em audiolivro. Eu me chamou a atenção, primeiro, pela inclusão, né? Óbvio que tem uma questão de inclusão, pessoas com deficiência, mas me chamou a atenção num exercício de atenção. Vocês já notaram que nós temos dificuldade de nos concentrar em prova para ler? Nós, adultos, quando a gente vai ler texto, a gente tem uma dificuldade de se concentrar por causa da falta do silêncio. A gente está muito acostumado com esse movimento todo. E aí a Amazon fornecia uns fones gigantes para as pessoas ouvirem os livros. Em meio a uma Bienal, gente, estava assim, ó, lotada de gente. Então, me chamou a atenção, porque o audiolivro parece que já teve a sua fase, parece que não engrenou, mas se a Amazon está nessa perspectiva, é porque algo tem. Então, me chamou a atenção um pouco esse trabalho com o áudio, sabe? Que pode ter algum auxílio na interpretação. E uma última novidade que eu queria compartilhar com vocês aqui também, até vou escrever no chat, que eu não conhecia, que é o Grok. Grok é um jogo de interpretação. E que, claro, tem para vender por aí, mas que nós podemos criar. Então, vou dar um exemplo para vocês, para ver se as pessoas interpretam, né? Se aquilo que está dito é difícil de interpretar, imagina aquilo que é representado. O Grok, basicamente, é o seguinte, o grupo, né, uma pessoa, né, enfim, sai do grupo, o grupo tira uma cartinha qualquer, por exemplo, com um sentimento. E aí as pessoas começam a dizer assim, quando eu, na roda, né, a pessoa, né, uma fica fora, depois ela volta, e aí começam a dizer para ela, bom, esse sentimento eu tenho quando eu vou bem nas provas. Esse sentimento eu tenho quando a minha mãe faz a comida que eu mais gosto. Esse sentimento eu tenho quando o meu time vence um jogo. Em regra, dá para fazer com N coisas, mas o que eu acompanhei era sentimentos. E aí a pessoa tenta adivinhar o sentimento. Foi muito legal, assim, porque, né, não é mímica, não é cena, é relatar um fato do cotidiano que aquele sentimento se encaixa. Eu considerei perfeito, tanto que eu trabalho com oficinas, né, assim, para vários públicos,
eu quero organizar alguns GROC, com o uso da inteligência artificial, claro, temáticos, tá? Então, eu penso que a gente consegue fazer uma adaptação para as nossas histórias, para os nossos, né, para os nossos textos, e dá para fazer com conteúdo também, né, com conteúdo, que né, agora tem uma outra moda, que eu vou escrever aqui para vocês, que são os flashcards. O que é flashcards? De um lado a pergunta, do outro lado a resposta. De um lado a pergunta, do outro lado a resposta. Para quê? Para ver se as pessoas memorizaram minimamente as conjunções, por exemplo. E eu acredito que na primeira aula eu tenho insistido com vocês que ir para uma prova de língua portuguesa hoje sem saber conjunções é humanamente impossível. O valor das conjunções, né? Isso as provas do governo, elas exploram muito. E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Nós temos, né, o curso oferece para vocês essas baterias de questões, tá? Elas estão disponíveis na internet, tá? Mas é que o problema da internet, o que é? É fazer o filtro. A internet deixa tudo lá solto, né? Então, elas não são questões privadas, tá? Não há problema nenhum em se valeu. Então, o curso compila para vocês, né, essas questões. Casualmente, elas vão estar no Google, é óbvio, porque é que nem prova de concurso público. Eu monto as minhas baterias de exercício com provas de concurso público e elas estão lá no Google, nos mais diversos sites, inclusive das bancas, tá? Então, esse é um cenário hoje que não é criminoso, tá? Fins pedagógicos pode, tá? Fins pedagógicos a gente tem autorização, não configura, né, nenhum tipo de irregularidade. É assim quando vocês também vão buscar alguma coisa. E a inteligência artificial, ela tem uma cláusula, né, é muito louco isso, que ela diz que o que ela faz não é plágio. Ela se autodeclara autoral. Então, por exemplo, quando eu uso a IA, o ChatGPT, Gemini e alguma outra inteligência artificial para auxiliar no trabalho nosso, de certa maneira, pelas cláusulas dela, não é nenhum tipo de plágio. Então, isso é interessante, porque a gente hoje está vivendo com esse dilema, né? Afinal, eu estou sendo original ou estou plagiando, né? Pela inteligência artificial, não, porque ela cria conforme a pergunta que cada um faz. E não é a mesma resposta que ela vai dar para mim, para a Luciana, para a Paola, para a Genesi, né, para o Rui, não vai ser a mesma resposta. Então, só para compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é uma dúvida. Então, os flashcards, é diferente do GROC. O GROC é para trabalhar mais a linha da história. Os flashcards são para trabalhar mais aquilo que a gente quer uma resposta do aluno, objetiva, mais pontual, né? Por exemplo, alguma regra, né, de acentuação, algum uso de conjunções, o valor que a conjunção dá. Até pode ser na frase, né? Na frase tal, a conjunção, porém, da ideia de. Então, gente, o bom da gente estar por aí, né, é que muitas vezes a gente acaba vendo ideias, né? E como eu disse para vocês, eu tive numa escola de MST, o maior acampamento de MST da América Latina, mais de 1.000 famílias. E aquela escola com chão batido, fazendo transmissão ao vivo no Instagram. E isso foi para mim o mais fantástico, porque eles têm um curso na região de jornalismo para o rural, para o agrícola. Eu achei, assim, também de uma grandiosidade isso, né? Porque a gente tem uma ilusão, né? A escola de acampamento de MST, porque o assentamento já está assentado, o acampamento ainda é a suposta invasão, aquela, né? A galera lá transmitindo ao vivo no Instagram, né? Então, essas crianças, elas não têm dificuldade nenhuma de trabalhar a BNCC, porque a BNCC, ela quer um jornalista professor, eu já expliquei para vocês isso na outra aula, né? Ela não quer um professor de português, ela quer um jornalista que domine técnicas de comunicação, com áudio, vídeo e, enfim, as mais variadas formas, né? Enfim, mas, né, queria compartilhar com vocês essas experiências, assim, que foram muito, muito bacanas. Bom, então, falava já na aula passada sobre vocabulário, sobre sentido das palavras. E aí, gente, assim, outra coisa que está aparecendo muito por aí,
de novo, tá? Sentimento meu de feeling, assim, preconceito linguístico, tá? Preconceito linguístico está vindo com força total novamente, tá? Esses dilemas que de tempos em tempos estouram aí, né? Porque fulana pediu para ser chamada de presidenta, porque o livro diz, já reforço os autores aqui, vocês são ótimos, né? O livro diz, nós vai pegar os peixes, pode dizer? Pode, né? Que deu um livro lá do Ministério da Educação. Marcos Banho, né? Assim, gêneros textuais é o Marcusque e a Desirê, tá? Variedades da linguagem, Marcos Banho, tá? E também a gente pega um pouquinho da Magda Soares, tá? A Magda Soares, quando vai falar do letramento, ela vai tratar um pouco sobre isso, né? Essa questão do letramento a partir da realidade do aluno, né? Então, mas o Marcos Banho é o nome das variedades da linguagem, tá? Então, até eu comentei, não sei se, né, acabei falando, colocando na aula passada, a polêmica que o Wise trouxe para cigano o sentido de falcatrua. E aí o Ministério Público entrou na justiça, né, alegando que se tratava de, né, enfim, preconceito, tá? E agora, né, essa questão de gênero também, né, enfim, é algo importante. Bom, em relação... Gente, eu tenho me degladiado muito sobre interpretação de texto. Muito, 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 muito. E eu juro para vocês que eu estou tentando, com a inteligência artificial, ver se eu crio um prompt. Sabe o que é um prompt, assim? É assim que vai dar certo, sabe? Mas é muito difícil, porque varia o gênero, varia toda a leitura que é feita, né? Eu não consigo ler. Eu agora, assim, até mostrar para vocês aqui, estou me aventurando a ler esta pessoa aqui, Clarice Lispector, né? De novo, depois de 20 anos de faculdade, né, voltar a ler Clarice. A última vez que eu li Clarice foi na faculdade de letras, isso há 20 anos atrás, exatos, né? E aí, então, assim, agora voltar a ler Clarice com quase 40 anos, né, não sei como é que vai ser. Ainda não me aventurei nesse livro aqui, mas está nos planos. Então, o que acontece? A leitura do texto literário é uma. A leitura do texto, né, opinativo, propriamente dito, a crônica opinativa da Marta Medeiros, enfim, do Carpinejar mesmo, que faz umas crônicas, é algo mais complexo. Mas aí, tem uma autora que dá para a gente trabalhar pinceladas dela, trechinhos dela, com os nossos alunos de 8º e 9º ano, que é a Ana Sui. Gente, a Ana Sui é uma psicanalista que, assim, tem no Instagram dela, todo domingo, caixinhas de perguntas, tá? Caixinhas de perguntas com pequenos fragmentos, tá? Então, é uma pessoa, assim, os livros dela são bem... Ela tem poema, ela tem texto narrativo, tem opinativo. Então, é um nome, assim, que a cara... sabe? Tá chegando a ser a cara da galera, assim, tá? Tem podcast com ela, tá? E ela vai falar sobre algo que é subjetivo de maneira mais objetiva, que é amor, né? E que para 8º, 9º ano a gente já começa a falar dessas questões, né? Então, é algo muito legal. E também queria recomendar para vocês, tá? Um podcast, melhor, na verdade, 2. Café da Manhã e o The News, tá? Eu sei que às vezes a gente está apertado para temas de atualidades, tá? Esses 2 podcasts aí, eles nos dão uma referência bem legal sobre o que está acontecendo no dia. Tudo muito rápido, nada de conversa fiada, sabem? Assim, tudo bem, bem objetivo. Então, também queria compartilhar, porque com o 8º, 9º ano a gente pode trabalhar tema do dia, né? Tema polêmico. Ó, tá polemizado o bebê reborn, vamos falar sobre. Tá polemizado o deepfake. Então, a gente consegue usar essa linguagem mais da atualidade, que lá com o 4º, 5º ano a gente tem mais dificuldade de trabalhar, né? Embora se faça também. Aí, gente, assim, ó, eu encontrei na Bienal
Clarice Lispector. O link da chamada, gente, acho que é o Rui que nos salva aí, mas daqui a um pouco ele compartilha com vocês, tá? Fiquem tranquilos, tá? Logo volto. Na Bienal do Livro, eu descobri que tem Clarice, tá? Clarice para adolescentes e Machado de Assis para adolescentes. E que está na parte do programa do livro didático, tá? Do governo, tá? Então, o governo distribui esses dois, Clarice Lispector para jovens e Machado de Assis para jovens, tá? Então, assim, para quem está com uma certa dificuldade também, ou até mesmo a gente se valer na internet, né? Se tem algum PDF desses livros, porque é pelo Programa Nacional do Livro do Governo, tá? Então, esse é um ponto também que eu queria colocar para vocês, tá? Esse questionário, eu não vou retomar ele, porque, assim, é um questionário que dá para adaptar, mas que são perguntas que eu entendo que norteiam na leitura, tá? Como fazer leitura de texto, tá? Gente, essa noção de tipologia e gênero tem que ser extremamente trabalhada, tá? É algo, assim, que é muito importante, e nós temos tirinhas, nós temos histórias em quadrinhos e nós temos as charges, tá? Também me chamou muita atenção o trabalho sendo feito com o Menino Maluquinho, tá? Em razão da morte do Ziraldo, enfim, né? Então, o Menino Maluquinho voltando e a Alice no País das Maravilhas voltando. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que elaboram as provas do governo, elas estão no mundo, né, gente? Elas estão Brasil afora, né? Então, me chamou a atenção que Menino Maluquinho, Alta, também o Alice no País das Maravilhas e a Turma da Mônica. A Turma da Mônica novamente em alta, tá? Porque a Turma da Mônica está incluindo pessoas com deficiência, pessoa negra e tal, então para trabalhar a diversidade, a equidade. Então, na Bienal do Livro, em especial, as paredes com Alice, as paredes com o Menino Maluquinho e a Turma da Mônica com stand próprio da Turma da Mônica, tá? Só a Turma da Mônica. Então, também algo aí que a gente tem que aproveitar, né? Que são textos que não saem da moda, né? Aquela história de querer buscar o novo, o inovador, né? O clássico está se reinventando. Clarice para jovens, Machado de Assis para jovens, Turma da Mônica inclusiva. O Menino Maluquinho tem toda uma questão de inclusão aí, né? Se a gente for parar para pensar, porque essa noção do maluco, né? O que se tem do maluco? Bom, outro ponto importante, tá? Discursos, tá? Discursos, eu tenho falado que nós estamos vivendo tempo de mostrar para os nossos alunos quando é que o autor fala, quando é que o narrador fala, quando é que o convidado fala, porque quando a gente trabalha texto dissertativo, né, nós temos. Então, eu tenho pedido aos meus alunos para desenhar, porque o meu aluno adulto, gente, ele não identifica muitas vezes o que é autor e o que é autoridade convidada a se manifestar, tá? Então, discursos, tá? Tipos de discurso, discurso direto, indireto, que é a paráfrase. E aí, esse é um outro exercício que também precisa ser desenvolvido, que é o parafrasear, tá? Escrever com as próprias palavras aquilo que alguém disse, tá? E aí, eu não sei se vocês já fizeram um exercício, gente, mas o exercício da entrevista, tá? O exercício da entrevista. Agora está em metodologia inovadora, tá? O exercício da entrevista, tá? Está como aí algo disruptivo, algo inovador, se fazer entrevistas para poder, inclusive, debater certos temas. Quando isso chega na inovação, né, eu fico pensando, meu Deus, né, isso é inovação, fazer entrevista, né? Então, o que acontece? A maneira como o entrevistado diz e a maneira como o entrevistador vai escrever, tá? Gente, eu participei de um curso
ministrado por 2 professoras de Harvard, sobre mediação, sobre conciliação. O que tinha o tempo inteiro? Olhem, assim, básico. Exercício de entrevista, a partir de casos, mas algo muito legal, o tempo inteiro, prática simulada. Prática simulada. O caso é, nesse caso nós tínhamos tal coisa, tal fulano é o ator tal, então a gente não era a gente. Eu era a prefeitura. Eu era... Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, inclusão, sabem? Situações de inclusão ou situações de discriminação, né? Via o exercício, né, da encenação, é muito bacana. Método Harvard. Casos concretos, problemas reais, simulações, certo? E aí, esse exercício da entrevista aparecendo para compreender o problema, o que aconteceu com aquela pessoa, né? Como é que ela está se sentindo, meio de perguntas. Então, isso tem muito a ver com os discursos, tá? Uma maneira de falar, a diferença entre o discurso direto, o discurso indireto, exercitar a paráfrase, que não é exatamente, né, aquilo que o autor disse, mas é o raciocínio a partir daquilo que ele disse. Porque essas provas do governo, elas perguntam, né? Então, a partir do que o autor afirmou, a partir do que o personagem afirmou. Tá? Então, tipos de discurso é algo bem importante para nós. E aí, gente, nós falamos um pouco sobre também, né, aqui ali a pontuação, o uso das aspas, aqui esse texto sobre deepfake, né, os mais variados gêneros textuais. Esse texto da Andorinha na Torre é o que vai tratar sobre a questão do que eu falei para vocês, dos sinos, o relevo dos sinos. Tá? Então, eu entendi que tinha um sentido figurado ali, mas, enfim, a banca entendeu que não tinha. Gente, ou 2 palavrinhas que eu estou vendo em provas agora, tá? Vocês que são das letras, quem é formado em letras, assim, teve na faculdade fatores de textualidade com Guedor e Có. Não existe um professor de português que não tenha trabalhado aí em algum momento fatores de textualidade. O que tem me chamado a atenção? Primeiro, situacionalidade, contexto. A gente chama hoje de contexto. Tem que ficar claro qual é a situação, qual é o contexto em que essa notícia foi produzida, qual é o contexto em que esse texto foi produzido. Vamos imaginar agora com essa guerra, né? Um texto que trata sobre o petróleo, né? Que acaba se trabalhando lá, fontes de energia, digamos assim. Num contexto do Irã, que detém não sei quanto % do petróleo, que vai para não sei onde, né? Então, esse é um ponto importante. Tá? Charge. A charge do caramelo, que eu deixei no material para vocês, né? Aquela história do cavalo caramelo ali, que agora fazendo 1 ano das enchentes, e que, né, de uma certa maneira, alguma coisa está voltando. Mas, algo mais. A intertextualidade, a conversa entre os textos, né? Mostrar que esse texto tem a ver com esse, a partir do conhecimento prévio. E a gente já conversou na aula passada, levar o conhecimento prévio. Mas algo que eu não tinha visto em provas, e agora eu estou vendo, critério de avaliação de texto, grau de informatividade. O quanto aquele texto acrescenta mais ou menos informações. Então, baixo grau de informatividade, médio grau de informatividade ou alto grau de informatividade, sabem? E era um fator de textualidade, assim, que era um pobrinho, né? Intencionalidade, óbvio, né? Que a gente tem que tirar a inocência, né? E entender que nós temos lá o texto tem, né, sempre uma intenção por trás, o autor tem uma intenção, aquela coisa toda, tá? Mas me chamou a atenção o grau de informatividade. Por que isso?
Porque muitas vezes o aluno produz uma redação e esse texto não tem conteúdo. O que está faltando nele? Informatividade. Então, eu estou voltando a dar aulas de interpretação hoje a partir dos fatores de textualidade. Existem diversos métodos, né, gente, para dar aula de interpretação. Tá? Existe aquele emissor que manda uma mensagem para o receptor, se valendo de um canal de um código. Esse é um método clássico. Quando eu comecei a dar aula, foi com esse aí que eu aprendi, né, que a gente fazia sempre essa perspectiva. Quem é que está na posição do emissor? Quem é que está na posição do receptor? Era uma metodologia. Depois, eu, com os anos, criei aquele questionário, que né, tem muita gente que tem questionário próprio, vai fazendo perguntas orientativas, digamos assim, para extrair as informações, mas eu hoje estou trabalhando novamente fatores de textualidade, tá? Porque a gente tem que ter teoria, né? Não adianta, a gente tem que ter teoria, assim, falar em letramento, é tudo muito, né, enfim, as provas, elas têm um resguardo teórico, né, tanto que o Enem, gente, pensando num plano maior, o Enem, ele impactou por não cobrar gramática, né, o Enem era aquela prova que só cobrava variedades da linguagem, o tempo inteiro, e as funções da linguagem, né, as funções da linguagem, função emotiva, função poética, função metalinguística, né? Enfim, então, aquilo ali rompeu paradigmas, porque não era, né, a gramática normativa sendo explorada. Então, eu entendo que os fatores de textualidade e as provas, né, de avaliação, elas pegam um monte na coesão, elas pegam um monte na coerência, né? Elas pegam um monte na intencionalidade. Qual é a intenção daquela publicidade? Qual é a intenção daquela charge? Qual é a intenção daquela tirinha? Então, eu entendo que voltar aos fatores de textualidade é algo interessante para a gente trabalhar. Aqui eu coloquei os meus exemplos, né? Todo mundo me pergunta assim, para vocês verem o quanto conhecimento prévio, tá? Professor, mas por que esse bonequinho me representa? Isso é mais ou menos nítido, né? Pelo formato do rosto, pelos óculos, mas por que tu está de cabelo ruivo? A pergunta. Não é cabelo ruivo, gente, é que assim, quando a gente olha para as emoções, né, as emoções todas têm uma cor. E eu usei aquilo ali para fazer um aulão de revisão, era concurso de magistério, uma nova emoção, aprovação. Daí eu quis usar uma cor que não fosse das principais emoções, e a cor que não era das principais era laranja. E a minha marca é azul e laranja, ali no Patrick, né? Aquele P, há muitos anos a agência criou para mim. Então não é porque eu estou radical com meu cabelo ruivo, é porque eu queria uma cor para representar a emoção da aprovação que vinha a partir de mim, professor, né? Então a intertextualidade é um problema. Essa outra arte é que siga o professor. Quem não olhou Casa de Papel, eu mesmo não tinha olhado. Quando a agência criou isso aí para mim, eu sabia lá quem era o professor. E no último episódio, gente, tem uma fala que eu nunca vou esquecer. Uma das criminosas, né, diz para o professor assim, sabe por que tu é o professor? E ele, não, é porque quando ninguém acreditava na gente, nem a gente mesmo, tu sempre acreditou. E eu acho que é isso, né? Que o professor, ele é muito isso. Então, se a gente não acredita no nosso aluno, né? Muitas vezes, nem ele acredita nele, né? Então, esse siga o professor aí, claro, lá era uma escola do crime, mas quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Então, quem rouba das pessoas por os impostos não é de todo ruim, né? Foi essa mais ou menos a mensagem da série. Mas para vocês verem que intertextualidade é algo difícil de trabalhar, né? Porque se a pessoa não tem a informação, ela vai ficar boiando ali. Mas também é algo que eu vejo assim, a paródia, né? A paródia mexe muito com a intertextualidade. E a paródia musical, gente. Eu achava que a paródia musical, ela não estava mais em jogo, mas ouvindo uma propaganda do Sicredi, com o Canto Alegretense. Fazia muitos anos que eu não via paródia. Para mim, paródia era da campanha eleitoral, sabe? Que os políticos sempre pegavam uma música lá e parodiavam.
Gente, com inteligência artificial dá para fazer paródias muito legais de textos muito bons e fazer com que o aluno, né, ou ele crie a paródia, claro, né, e aí, enfim, tentar fazer, mas a gente pode fazer paródias, né, e tentar fazer o aluno reconhecer. Eu fiz uma paródia do filtro solar, do Pedro Bial, aquele Use Filtro Solar, se eu pudesse, com estude português. Eu pedi para a inteligência artificial converter o texto Use Filtro Solar em estude português. Ficou fantástico. Ficou assim, ó, muito bom. Então, às vezes, sabe aquela música que a gente acha que o nosso adolescente adora, mas que não dá para aproveitar? A gente pode pedir para a inteligência artificial converter, fazer uma paródia com aquela musicalidade tratando de um tema importante, sabem? Dá um resultado muito legal. Um texto clássico, por exemplo, vocês querem o Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto Sabiá, por exemplo, e transformar nas riquezas da cidade de vocês. Tá? Então, a inteligência artificial, ela, assim, comprovando que nós já sabemos, o professor é um mediador, tá, gente? O professor é um mediador. É essa figura do professor detentor do saber. Com o Google, já tinha se perdido um pouco, né? E agora, com a inteligência artificial, né, esqueçamos isso. Eu, particularmente, né, reitero aquilo que Paulo Freire sempre diz, que o professor ele tem que ser dono do saber científico, né? E essa figura de não ser o dono, mas sim ser o orientador, né, o mediador. Então, eu entendo que a inteligência artificial precisa ser usada a nosso favor. E eu, particularmente, tenho usado muito a meu favor. Quando, por exemplo, eu quero usar figuras de linguagem, aqui eu deixei no meu material, depois eu complementei um pouco o que eu tinha passado para vocês. Hoje eu estou conseguindo uma coisa que eu não conseguia há anos atrás, que é dar aulas com exemplos direcionados para cada turma. Eu dava sempre os mesmos exemplos, porque a gente decora os exemplos e tu acaba dando sempre os mesmos. Vocês sabem como é que é, a gente é meio papagaio, assim, depois de tantos anos dando aula, tu usa sempre os mesmos exemplos. E eu consegui, em 2025, dar as minhas aulas hoje conforme a área que eu estou dando aula. Então, por exemplo, se eu dou aula para a turma da segurança pública, os meus exemplos são todos da área da segurança pública. Se eu estou dando aula para carreiras de Ministério Público, os meus exemplos são todos da área do Ministério Público. Não é porque eu tenho criatividade para isso. Até posso ter criatividade para isso, mas não tenho tempo para isso. Quem cria os exemplos para mim é a inteligência artificial. Eu pego minha teoria, essa aqui que está no material para vocês, e eu peço para ela dar os exemplos a partir da área tal. É uma mão na roda, e eu não estou ficando mais burro por causa disso, e eu não estou sendo, né, estou tendo um auxílio, algo que eu demoraria quantos e quantos dias dando uma aula bem mais legal. O aluno automaticamente ele se identifica, é da minha área, né, e eu não falo nada, eu deixo só para aguardar. E aí vem sempre um comentário lá dizendo, a aula é, né, contextualizada com a realidade. Então, eu penso que é isso que nós temos que fazer, né? Porque criatividade, gente, não é garantia de sucesso numa prova. Tanto que, às vezes, aquele professor que é o mais, né, mais criativo, mais isso, às vezes não tem, a turma dele não é a que tem a melhor nota nas provas, né? Eu penso que a pegada, né, não tem uma receita, tá? E negar a tecnologia, eu sei que, eu falo que eu vim de um chefe agora, que ele dizia assim, porque o comando humano, é para isso que a gente está aqui, comando humano, a gente vai dar o comando, vai revisar. Aí, na aula passada, nós falamos sobre coerência, agora há pouco sobre intertextualidade. Gente, o que a Enguedore Co, o Otton Garcia, e etc. vão dizer? Coerência é interna e externa. Coerência não é só interno. Para eu entender o que um texto diz, muitas vezes eu preciso ter conhecimento prévio. E eu falo pelas charges, pelas tirinhas. O próprio Armandinho, que é uma tirinha super moderna hoje, eu já teve tirinhas do Armandinho que eu não entendi. Então, o Otton Garcia, aquele livro Comunicação em Prosa Moderna, não sei se vocês já ouviram falar, é um livro assim, qual é o problema do Comunicação em Prosa Moderna?
é um livro clássico, pode ser usado a qualquer tempo, qualquer idade, mas os exemplos são da época do jornal, sabe, assim, e hoje é muito difícil a gente conseguir, né, fazer com que, né, aquele exemplo do jornal da época, né, tenha, enfim, a charge tem toda uma história, né, gente, a charge tem a ver com a ditadura militar no Brasil, tem a ver com Ainda Estou Aqui, né, e agora vem um outro filme que já está despontando, né, brasileiro também, que vai tratar da ditadura na Argentina, né, perto aqui, enfim, em relação com o Brasil, tem, acho que alguma coisa. Então, né, a história da charge, a charge é um gênero que tem uma história, né, mas nem todos têm essa história por trás, né. É um gênero que morreu e que é uma pena, é a carta do leitor, né. A carta do leitor, ela virou tweet, né, ela virou um Twitter, ela virou um comentário na rede social. Mas a carta do leitor, quando era publicada num jornal, tinha toda uma história daquela comunidade, daquele meio ali que estava falando sobre alguma coisa. Então, o livro do Otton Garcia, ele, assim, ele é legal na teoria, mas os exemplos já não servem. Então, a gente precisa trocar os exemplos. Mas ele trabalha com roteiros. Ele pega um gênero e trabalha roteiros de interpretação, com questionamentos. E é um livro dos mais recomendados em todas as formações de professor, né? Mas ele vai dizer isso, assim, que a gente escreve colocando no papel tudo que vem à cabeça, né? E para falar também, muitas vezes, assim, só que parece que para falar a gente toma um certo cuidado antes, né? Mas na escrita a gente baixa a cabeça e coloca tudo lá. Então, a coerência, tá? Ela vem justamente para organizar, tá? Ela vem, então, né, para colocar essas ideias numa ordem adequada, sempre pensando nesse propósito comunicativo. Por isso que o nome do livro é Comunicação em Prosa Moderna, né? Então, uma maneira de se comunicar, tá? Mas chama atenção isso, assim, que a professora Enguedori Có é mais enfática em dizer que a coerência tem a ver com o mundo lá fora, tá? A ver com a coerência global, tá? Então, o livrinho da professora Enguedori Có, de coerência, você consegue na internet, PDF. Também tem vários exercícios nesse sentido, mas ela procura também trabalhar com notícias de época e mostrando que, né, se a pessoa não tem aquele conhecimento, tá, ela não vai conseguir aí, né, se fazer compreender, tá? Se fazer compreender, enfim, o autor não vai se fazer compreender, tá? Gente, outra coisa que eu fiz aqui, ó, coesão, tá? Coesão, costura. Eu diria hoje, assim, se eu estivesse dando aula hoje, tá? E eu precisasse escolher um ponto para deixar os meus alunos impecáveis, seria coesão, tá? Eu iria ficar textos e textos e textos fazendo os alunos marcar os referentes, tá? Coesão anafórica. Coesão catafórica, do que está para frente, tá? Não é difícil. O difícil é o referente. Também é uma tarefa que não é muito simples, coesão por sinônimos, tá? Coesão por sinônimos tem uma exigência maior aí, vocabulário. E aí entra algo que eu fui só aprender na faculdade, campo semântico, tá? Palavras-chave que remetem ao tema do texto. E aí, gente, o que nós estamos fazendo? Lembra do operatório concreto do Piaget? Campo semântico é algo que a gente desenha, é algo que a gente forma balões, é algo que a gente faz post-it na parede. Eu ontem fui na casa Mário Quintana, aqui em Porto Alegre, e assim, ó, um andar inteiro, uma sala inteira com post-its colados na parede. Para ver o quanto as pessoas precisam concretar. Tá? Nesse tempo de que tudo é digital, até o nosso cartão de crédito, né, a gente não paga nada mais, tudo
só encosta, é tudo pelas ondas, né? Ver post-its colados na casa Mário Quintana, assim, para mim foi algo que me fez, né, retomar, assim, que o clássico bem feito funciona. E a pergunta das paredes era: o que você deseja para o futuro? Né? E aí eu não sei se vocês viram, está rolando uma trend, né, que a gente chama, viralizou na internet de ontem para hoje, de sexta para hoje, foi feita uma pergunta para a inteligência artificial. Se ela fosse humano por 24 horas, o que ela faria? E aí, incrivelmente, as respostas da IA foram todas dizendo que faria o mais básico do que é ser humano. Respiraria, descansaria, tomaria um café com não sei quem. Em momento algum, ela vai trazer, assim, me valeria da tecnologia. Se eu fosse humano, eu, né, viveria o presente, eu aproveitaria o tempo, eu faria uma caminhada. Né? Isso aqui foi muito legal, porque justamente mostrando que o clássico, né, é o que funciona. Né? Que a vida, ela funciona no simples. Né? Então, coesão anafórica e coesão por sinônimos, a lexical que está aqui na tela, tá? Tá? É extremamente importante. Tá? Essas noções de hiperônimo, né, que é o todo, e de hipônimo, que é a parte, por exemplo, bem-te-vi é uma parte, o passarinho é o todo. Então, hipônimo, bem-te-vi, hiperônimo, passarinho. Tá? Então, coesão, assim, é algo que, para mim, tá, hoje, especialmente a anafórica, tá? E aí, fazer a marca, retoma tal coisa, retoma isso. Eu digo para os meus alunos, né, que é o circular e fazer a seta para trás, tá? Então, há uma dificuldade, né, aquele pronome ele, retoma o quê? Aquele pronome que, igual qual, retoma o quê? Tá? Então, algo assim que é preciso ser trabalhado aí, tá? Então, eu deixo a coesão, tá, gente, como sendo algo bem importante aqui. Eu coloco os pronomes relativos, tá? Os pronomes oblíquos, e aí vocês vão dizer assim, tá, professor, mas falar sobre pronomes, falar sobre, né? Gente, nós estamos nos encaminhando aí para um outro cenário, né, de valorização do português, né? Depois de uma tentativa de meio que diminuir a carga horária de português, depois, enfim, a gente teve uma mudança a partir do ensino médio, e isso é interessante, porque reflete no ensino fundamental, né, da volta do ensino da língua portuguesa e da matemática, né, seguindo a tendência do ensino fundamental, né, que é, então, o ensino médio também se voltando para isso. Então, essa questão toda de pronomes, eu diria assim, ó, que verbos, pronomes e conjunções não tem como a gente não trabalhar. Sabe? A noção de verbos, o sentido dos verbos, verbo de ação, tá? Enfim, extremamente importante. E aí eu quero colocar para vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui no material, todas as conjunções, já destaquei aqui sobre a importância de ter uma espécie de uns cartões com as conjunções na mão para consultar. Cartazes em sala de aula com as conjunções. Tá? Gente, é impossível sair do 9º ano, tá, sem saber as conjunções. Tá? É algo assim, é inegociável. Tá? Eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu só ver se eu não coloquei, eu cito para vocês. Tá? É um texto chamado Circuito Fechado. Tá? Circuito Fechado. Que está sempre aqui na minha
Ricardo Ramos. Esse texto, vou colocar aqui no chat, Ricardo Ramos. Esse texto, gente, ele é fantástico, tá? Por quê? Porque ele simplesmente, tá, vai mostrar o dia de uma pessoa, desde que ela acorda até ela dormir, tá, sem coesão. São só substantivos. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? E casualmente, se vocês colocarem no Google, tá, vai estar em várias prefeituras por aí. Ele escreve o texto, gente, só com substantivos. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, botoaduras, calça. E aí, todo dia de trabalho de uma pessoa e termina com chinelos, coberta, cama, travesseiro. Só substantivos, né? A rotina através de substantivos, né? Isso aí. Esse texto, beleza, né? Gente, por isso que é muito bom, né? Aqui a gente sabe, nós estamos numa troca, né? Ninguém tá aqui ensinando ninguém. E é tão bom quando a gente fala a mesma língua, né? Eu digo que, assim, às vezes a gente vem alguém de fora que querer se meter e mostrar o que a gente tem que fazer, né? Assim, eu tô ocupando meu tempo aí para alguém me dar uma receita. Não, mas assim, eu tenho clássicos que nunca saem de moda. Outro texto é aquele chamado Antigamente, do Carlos Drummond de Andrade. Tá? O Antigamente, tá? Carlos Drummond de Andrade, é aquele que vai trazer como que se falava antigamente. Então, antigamente, as moças se chamavam Madamoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Esse é um texto para mostrar variedades da linguagem. Então, até vou colocar aqui também no chat para vocês. Antigamente, Carlos Drummond de Andrade. Falando sobre Carlos Drummond de Andrade, o Agora José, né, é outro assim que é clássico, né, desse trabalhar, e o Agora José dá para se perguntar, né, nas mais diversas situações que estamos vivendo, né, nunca fez tanto sentido, né, o e agora José, né, eu concordo, gente, e é muito legal que vocês coloquem, né, aí o que vocês estão fazendo, porque a gente já está em junho, né? Quase final de junho, início de julho aí, né? E a questão é, o ano passa voando, tá? Mas afinal, primeiro, teoria. A teoria é importante? Por exemplo, letramento. Né? A noção de letramento da Magda Soares, ela perpassa toda a prova, né? Mesmo nos anos finais, porque se quer ver a competência leitora. Só que a competência leitora, gente, me parece que ela não consegue ser desenvolvida sem um sentido concreto, sabem? Né? Eu vejo, por exemplo, né, que hoje, por que a internet atrai tanto, né? É por essa movimentação, é pelo vivo ali. Só que a gente tem que aliar o clássico, né? Que é isso que eu digo, tradição e inovação andando juntos. Então, vale pegar um texto do Carlos Drummond de Andrade, talvez não todo ele, né? Porque ele é muito extenso, e fazer uma versão para as gírias atuais, né? Porque essas provas também gostam de trabalhar isso, né? A passagem de uma variedade para outra. Me chamou a atenção, eu estive em 5 estados brasileiros nas últimas semanas, e amanhã eu vou para o 6º, e me chama a atenção, assim, lá em Minas Gerais, a galera falando joia. Tudo joia. E eu, joia, né? Porque o Marcelo Canelas, que é um jornalista, ele vai falar sobre, sou do tempo do joia, né? Então, tudo certo, não, tudo joia, agora é tudo ok, sei lá o quê, né? E aí, enfim,
me chamou a atenção que no regionalismo, talvez mineiro, o joia tá aí, tá? Então, letramento, né, gente, tem a ver com situacionalidade. Letramento tem a ver com contexto, tá? Então, a alfabetização é essa coisa, né? Codificar, decodificar, né? Agora, faz sentido? Faz sentido? Né? Se presta para comunicar, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida que fosse ser tão importante falar em comunicação, né? Então, letramento vai além desse codificar e decodificar, né? Envolve habilidades que permitem ao indivíduo participar ativamente da cultura escrita, adaptando-se às suas demandas e transformando-a, né? Então, vejam que hoje se tem uma orientação muito no sentido de se trabalhar situações problema, né? A partir de situações problema. Né? Para o português isso é muito fácil, muito, muito fácil. A Bruna coloca aqui algumas dicas de como os professores dos demais... perfeito, Bruna. Assim. Essa foi uma pergunta de R$1 milhão, tá? Olhem só a pergunta que a Bruna trouxe aqui. Algumas dicas de como os professores dos demais componentes curriculares podem abordar a competência leitora, interpretação e produção textual em suas aulas. Primeira coisa, eu vou fazer aqui o retorno, né, ao Pedro Demo, tá, gente? Eu nunca vi cobrarem tanto em prova de professor, tá? Igual veio agora, na prova do magistério, do último concurso, vai voltar, né, em 2025, a interdisciplinaridade, tá? Tava com intertextualidade na cabeça. Então, assim, primeira coisa, Bruna, eu acho que, e vocês em município conseguem muito isso, que é ter temas geradores, tá? Temas comuns a todas as disciplinas, ou algumas delas, tá? A gente trabalha muito no curso que eu dou aula, a gente trabalha com os times, né? Então, a gente tem os times por áreas, né? Então, eu entendo que a primeira coisa é isso. É preciso fazer um acordo, né? Assim, e isso tem planejamento para isso, né? De temas comuns. O português entra em tudo, né? O português é mais fácil de sugerir. Então, tendo temas comuns, aí é muito mais tranquilo, né, se fazer um trabalho, por exemplo, lá na história, com texto, com filme. Também me chamou a atenção que no concurso do Magistério do Estado para professor de português, eles trabalharam muito esses gêneros mais visuais e auditivos. Audiolivro, etc. Tá? Então, o que o filme que o professor de história passou? Porque os professores de história adoram passar esses filmes agora sobre guerras e não sei o que lá, não sei o que lá. Esse professor de história pede uma produção textual, né? Só que ele pede uma produção textual em que ele avalia só o conteúdo da história. E aí me parece que reside o problema. Tá? Falo como professor de direito. É muito comum do professor de direito dizer assim, eu corrijo o conteúdo, não corrijo o português. Como não? Tá? 0,5 da nota é o português, pelo menos. Porque uma pessoa do direito tem que saber português. Qualquer área tem que saber português. Né? Então, eu sugiro o partir de um tema comum, tá? Começar aí a partir de um tema comum, tá? E aí depois, né, fazer produções textuais em outras disciplinas, tá? Em outras disciplinas. Gente, uma outra questão, aproveitando aqui, Bruna, que me veio, tá? Gêneros textuais específicos. Por exemplo, uma bula de remédio. Uma bula de remédio, a receita lá tem N elementos, né?
que são próprios das ciências, por exemplo, e que, né, vão ser constatados a partir daquele gênero. Tá? Texto de português que tem gráfico. Eu sei que o Tongo, né, faz um trabalho espetacular com vocês aí, né, da matemática, né, aqui não, é separado, mas o pessoal que dá tudo, né, é o quarto, quinto ano. Então, assim, os professores de matemática dizem que os estudantes não conseguem interpretar. É bem verdade, gente, mas uma coisa que vamos nos defender. A linguagem da matemática é uma linguagem própria. Tanto que existe o numeramento. Esse conceito existe. Então, a linguagem matemática, ela tem as suas peculiaridades. Mas agora, textos de língua portuguesa que trazem gráfico, por exemplo. Concurso do magistério do município de Santa Maria. Prova de português falava sobre leitores físicos, de livros físicos e leitores virtuais. O que nós tínhamos lá? Todo um questionamento sobre as porcentagens em números de pessoas que preferiam livros físicos e pessoas que preferiam livros virtuais. No texto falava o quanto de livros físicos e o gabarito tinha a ver quanto de livros virtuais, a gente tinha que fazer o diminuído 100%, como se fosse aplicar uma regra de 3. Vocês entendem? Então, isso vai aí de um bom planejamento. Tá? Então, uma questão bem importante, assim, por exemplo, lá, pergunta problema. Tá? Leia o trecho para descobrir o que motivou tal ação. Procure no texto argumentos contrários ao uso do agrotóxico. Numa aula de ciências lá, está se discutindo questão ambiental, argumentos contrários, argumentos favoráveis. O professor de ciências, ele tem condição de fazer esse tipo de pergunta. Tá? Aí, né, como disse, mostrar nas exatas os mais diferentes gêneros que trazem aí números, tá? Gráficos, tabelas, os infográficos que são muito usados em reportagens, e aí lá na geografia, por exemplo, os mapas, a cartografia, né, gente? É uma metodologia. A cartografia é metodologia, tá? E aí, assim, é algo que tem que ficar acima de tudo isso. Sempre fazer com que o aluno produza texto escrito, parágrafo escrito, em toda a disciplina. Eu sei que a gente está vivendo um paradoxo aqui. O que é um paradoxo? Eu estar dizendo a vocês que é necessário um texto escrito num tempo de provas de marcar X na resposta correta, né? Então, é algo, no mínimo, paradoxal. Mas eu entendo que aquilo que é escrito fica na memória. E aí, quando é questionado no formato de X, vem a memória. Por isso que eu trabalho com adultos, gente. Exercícios de fixação. Eu sou da época, e vocês talvez sejam, isso é da escola tecnicista. Exercícios de fixação pela repetição. É um momento de Brasil da ditadura militar. Surgem os exercícios de fixação para repetir. Eu defendo que exercícios de repetição, de escrever, tá, tem o seu papel. Então, assim, queria até agradecer essa pergunta, Bruna, assim, porque é algo que a gente acaba, né, esquecendo de falar, mas queria destacar aqui, está aparecendo em provas também, o numeramento. O numeramento é o letramento matemático, que aí envolve toda uma questão de interpretação e uma matemática contextualizada com a vida. Mas vocês estão super amparados aí, tá? Esses conceitos básicos, né, de letramento, de gêneros textuais, tá? Lembrando que os gêneros textuais, eles são variáveis, eles têm uma certa estabilidade, tá? Mas eles vão mudando, e aí, né, a tecnologia
Quando, gente, eu sou de um tempo que o rádio estava para ser extinto, que só se fechavam estações de rádio. E quando que tu imaginaria que o podcast se tornaria um super gênero fácil de fazer, fácil de criar, em ambiente de sala de aula, põe num site ali como criar um podcast, faz tudo, né? Enfim, então, parece que é algo bem, bem tranquilo. Sabe, a Flávia colocando aqui sobre trabalhar geografia com... Gente, eu lembro que eu era muito feliz com a professora de geografia que pedia maquete de tal lugar. Trabalhar a noção de espaço, sabe? Espaço geográfico, e daí se usava para relevo erva, para mostrar, sei lá, né, o verde ali com colagem, né? Então, é possível, tá? Relações internacionais, agora muito, muito bom, né? Em língua portuguesa, eles têm uma produção textual sobre a importância das organizações mundiais na promoção dos direitos humanos e na manutenção da paz mundial. Eu dizia na aula passada, eu estava assistindo aqui, como disse, o vídeo antes de entrar nessa nossa aula, para saber onde é que eu tinha parado exatamente, né? E reforçando aquilo que eu dizia. Gente, nós não vamos conseguir mudar o mundo na sua totalidade. Mas eu penso que se 1, 2, 3 alunos vão acompanhando, né, a escola ela está muito voltada hoje para quem, né, tem um menor índice, etc, etc, etc. Mas eu entendo que a gente tem que jogar lá em cima, sabem? Jogar lá em cima. Porque aí, assim, a partir daquele resultado lá em cima que alguns vão atingir, a gente vai tentando readequar o resto, sabe? Agora, se poupar, assim, porque, não vão dar conta, tá? Eu entendo que é prejudicar, muitas vezes, talentos aí, né, enfim. Então, isso é uma coisa que eu sempre me incomodei como aluno, né? Tudo é para quem, né, não dá conta, e aí, enfim. Então, muito legal esse relato aí, tá? Então, sociolinguística, né, já deixando, reforçando aqui, né, tirinhas do Armandinho, né, gente, são muito interessantes e são atuais, e o Armandinho tem algo legal, que é ele seguir fazendo atualizado. Então, a Mafalda a gente não tem mais, né? Mas o Armandinho segue em produção. Então, a gente acaba vendo ele tratar de temas diversos aí do nosso dia, como a fome na pandemia, a pobreza, essa questão agora das guerras e tal. Então, o Armandinho sempre é uma referência para nós, tá? Aqui as funções da linguagem, que eu já tinha dito para vocês, que é uma estratégia que dá para fazer, como eu disse, encenações, né? A gente trabalhar o oral também é muito importante, tá? O ler em voz alta, o áudio, que eu falei para vocês agora, o ouvir e escrever com as suas palavras. E uma coisa que eu sugiro a vocês que tentem implantar nisso, né, que é o tempo. Coloquem tempo nas atividades. Essa é uma outra metodologia Harvard, né? Mas que me parece que às vezes em escola a gente trabalha muito com na aula que vem, né, se a gente não terminar agora, lá. Não. Bora fazer atividades no tempo. E algumas que, sabem, façam dinâmicas que vão trocando o tempo, tá? Então, é muito, muito, muito importante, tá? Eu fico impressionado ali, que quando chamavam o dicionário na nossa época de amansa burro, né? Amansa burro, nem pensar, né? O dicionário tem que andar embaixo do braço. Eu dou as minhas aulas com o dicionário aberto no computador, gente, porque sempre me aparece alguma coisa nova, tá? Aqui, sugestões de textos dramatúrgicos, né? A Vida de Galileu Galilei. Gente, tem muita opção hoje, muitas por assinatura, mas muitas pelo YouTube. Brené Brown, gente. Brené Brown, assim, tem videozinhos curtinhos dela, transformados em linguagem de jovem e criança, né, tratando sobre temas sensíveis, né, coragem de ser imperfeito,
né, líderes, etc. Então, tem muitos videozinhos falando sobre empatia, né, que dá para trabalhar. Ah, e aí, né, as diversas sugestões, e a gente, né, eu acredito que a nossa questão não é, o professor, ele tem a sua, tem que ser criativo, né, como disse, a perspectiva que se espera do professor de português é um comunicador, né, então, esse é o caminho, assim. Eu lembrando aqui das funções da linguagem, o diário, gente, na época em que a gente fazia um diário, né, não sei se vocês são da época, então, ele até com um cadeadinho que vinha, né, querido diário e tal, hoje eu fiz tal coisa. Isso é bibliografia, né, uma autobiografia, melhor dizendo, biografia, né, então, gêneros que são de uma época lá atrás, né, eu não sei se vocês trabalham, mas eu penso que é fantástico, aquele livro do Machado de Assis, que é muito legal também, que dá para trabalhar diversidades aí, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, a história do defunto autor defunto, conta a história, morreu primeiro, né? Eu entendo que isso mexe, porque na Bienal, gente, eu vi muita gente com esses livros de histórias meio de terror, assim. Jovens parece que gostam dessas histórias aí, né? Então, é algo também, assim, interessante, né? Agora, os diários, eles me chamam a atenção. Então, aqui as funções da linguagem, todas elas, né? E aí eu queria finalizar a nossa conversa, né? Trabalhando o implícito e o explícito. Gente, nós temos muitas questões para anos finais envolvendo inferência. E aí a gente tem uma barra, né? Até aqui é inferência, daqui para frente é extrapolação. Até onde nós podemos ir, né? Humberto Eco diz: é possível inferir o que o texto não diz, mas não se pode distorcer o seu sentido. E aí, mais à frente, aqui eu deixo, né, depois compartilho com vocês, né, a Clarice Lispector, ela vai dizer o seguinte: mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas. Então, assim, para trabalhar implícitos, né, eu sugiro, assim, eu sei que as pessoas adoram texto literário, mas eu sugiro texto local. Texto local em que as pessoas estejam envolvidas emocionalmente, de alguma maneira ou de outra. Alguma notícia da cidade, tá? Que saiu em algum lugar, ali alguma publicação local. Claro, né, a gente não escolher tragédia, né? Não precisa ser tragédia, assim, essas coisas, né, terríveis que a gente tem. Mas escolher um texto local e trabalhar aqui o oral, sabem? Informações ditas, as que são possíveis de inferir, e aquilo que é extrapolação. Parece que é um exercício, assim, ó, muito legal, porque como envolve o local, vai ter sempre aquele que vai dizer assim, ó, mas a minha mãe ficou sabendo que, sabe? Tipo fofoca de cidade. E a fofoca é um gênero, né? Fofoca dá para considerar um gênero textual. Mas eu penso que é legal porque as pessoas estão no local e tem sempre alguém que sabe mais alguma coisa. Foi cancelado o evento tal, ou veio a visita de alguém na cidade. Tem sempre alguém que vai ter uma informação a mais. E aí vocês podem medir com todo mundo o que é um implícito, uma inferência e o que é uma extrapolação. Porque é uma dificuldade que a gente sempre ouve dos alunos, dizer realmente aquilo que o texto permite concluir, até onde eu vou. E quando o texto é polêmico, ainda tem mais essa questão da minha opinião pessoal e a opinião do autor, né? É o réu primário, tipo isso, né? A minha opinião pessoal e a opinião do autor. Então, para trabalhar esse tipo de tema, que é um dos mais difíceis,
Ai, pega o poema. Cara, poema é brabo, né? Assim, essa galera não é do poema, né? Embora a gente tenha alguns ali, pode ser da música, da música que faz parte da realidade deles, mas a notícia da cidade mexe com a fofoca, tá? E a fofoca aí, ela é sempre interessante, né? Porque é algo que é inerente às pessoas, tá? Não estamos falando aqui de nada que seja, né, extraordinário, é feio, né? É levar a notícia. Digo que o jornalista, ele é um fofoqueiro autorizado, né? E já que a nossa prova, ela espera um jornalista aí, né? O professor é um jornalista, dá para trabalhar. Certo, gente? Então, né, assim, dentro das nossas perspectivas temporais aí, era isso que eu tinha planejado para a gente trabalhar. Agradecer demais a pergunta aqui que foi feita. Eu sei que vocês aqui no município, como a gente diz, né, um olho no gato, outro no peixe, né, assoviam e chupam manga ao mesmo tempo, né? A gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, então professores das mais diversas áreas, todos têm que convergir, né? Os relatos de vocês aqui no chat também, um máximo, porque às vezes a gente pensa assim, será que eu estou tão fora, né, em sugerir isso? Ou será que a minha aula, porque o que eu estou dando aula aqui, compartilhando com vocês, é como eu dou aula, né? Não só muda o público, tá? Meu público é público adulto, mas a maneira como eu dou aula né, é a mesma que eu estou transmitindo aqui. Então, vocês compartilhando esses textos, né, esses textos que vocês também trabalham, assim, me dá uma segurança, né? E falando sobre contação de histórias, os maiores fofoqueiros que nós temos são os professores de história, por óbvio, né? Esses aí, eles fazem fofoca. O professor de história que conta história fazendo fofoca é uma delícia, né, gente? É a melhor aula de história, aquele professor de história fofoqueiro, assim, que conta, né? E conta dos bastidores, e conta de algo que saiu numa revista de fofoca da época, né? O de literatura também faz isso, né? Faz muito bem. Então, acho que a gente segue por aí. Não vamos inventar a roda. Né, inventar a roda, eu penso que não precisa. A gente só precisa aliar um pouquinho da inovação à tradição, né, se valer dos recursos que estão à nossa disposição, fazer o operatório concreto, né, o joguinho, a expressividade, né, não ficar só na tela. O básico bem feito, o arroz com feijão, o artesanal. Eu digo que o português, que eu acredito, no que eu acredito, é o português artesanal. O máximo um slidezinho para ajudar, como se um podcast, um texto de suporte, mas eu não vejo, né, claro, a encenação também, que a gente trabalha o lúdico, mas não vejo, assim, que a IA vai revolucionar o ensino da língua portuguesa para crianças e adolescentes. Não é a IA que vai revolucionar, né, nem vejo que seja preciso revolucionar, tá? Fazer o arroz com feijão bem feito mesmo. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela companhia de vocês, a gente se encontra, segue falando aí, o Rui, nosso intermediário, aproveitem as sequências que vocês vão ter. O professor Ironi, gente, é um professor que ele ensina o Brasil. Ele é um professor, autor de livros didáticos de língua portuguesa. Ele é formador de formador de formador, né? Então, é uma visão bem importante, assim, é uma pessoa que sabe que essas provas, como elas são feitas, né? Eu conheci o professor Ironi, então, com certeza, ele vem aqui dar uma mexida com o pensamento de vocês, dar uma virada, né? Então, vai ser bem, bem, bem importante aí. Excelente, certo? Tchau, tchau. Obrigado, Patrick. Perfeito como sempre. Maravilha. Obrigadão. Abraço para todo mundo aí. E vamos encerrando, então, novamente, mais uma chamada aí com o nosso amigo Patrick. Tá? Bom descanso aí, todos os professores e professoras. Obrigado pela participação.